nos dá segurança ocupar esse lugar sagrado, ouvindo este solo somente crer, e isso nos encoraja. A igreja poderia pensar, peraí, mas 42 anos pregando e ainda precisa de encorajamento? Bom, Renato, pensa que é só os novos, né, que precisam de encorajamento. Esse lugar aqui nunca fica comum. Então esse solo, somente crer, nos encoraja. O profeta nunca iniciava um sermão, nunca tomava a plataforma sem esse prelúdio, somente crer. E ele diz que o anjo gosta deste hino. Aquele anjo que sempre estava com ele na plataforma e está conosco também. E ele diz, nós temos aí uma matéria, não encontrei agora, é muito papel. Ele faz um longo comentário, começando pelo autor do hino, Paul Rader. Irmão Branham o conheceu, conviveu com ele, conta as suas experiências e fala do quanto o anjo gosta desse somente crer. Isso realmente nos dá segurança. Vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios 10, verso 13. Graças a Deus que estou um pouco afônico, mas estou conseguindo falar. Passei a semana internado numa clínica de recuperação, a chacrinha ali, eu me internei lá, fiquei a semana toda internado lá, isolado, sozinho, calado, sem ninguém para conversar. Aí a gente descansa um pouco, né, a cabeça, cansa o corpo fica bem cansado, mas a cabeça descansa bastante. Acho que não tem uma clínica de recuperação melhor que essa, não. Mais uma tosse bastante doída, mas ela não está rendendo, não, parece que está acabando. E estamos conseguindo falar bem. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então todas as perguntas e questões estão em torno de fraquezas e tentações e labutas da vida, né? Mas não veio sobre nós, sobre vós, tentações, labutas, tribulações, senão humanas. Tentação significa tudo isso. Uma das maiores tentações que existe é a nossa fé, né, sendo tentada. Você muitas vezes é tentado a não crer mais. Você é tentado a pensar, mas será que vai ter arrebatamento mesmo? E quando a pessoa afasta de Deus, afasta da comunhão, é porque ela ficou incrédula com relação ao arrebatamento. Quem crê não duvida, né? E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Senhor, isso traz para nós um suspiro de alívio. Graças a Deus, senão nós não suportaríamos. Mas com cada tentação, o Senhor nos dá o escape. Ainda que nós achemos que chegamos ao limite, não tem jeito mais, os recursos esgotaram,
Nossas forças foram provadas até o limite, mas ainda não está além do que nós podemos. Se chegar ao ponto de não podermos mais, o Senhor nos dará o escape para que possamos suportar. Já estamos abençoados nesta noite e agora a Tua palavra foi aberta e lida para nos abençoar ainda mais. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Sexta-feira ou domingo, fizemos aqui um comentário respondendo uma pergunta sobre relacionamento nora e sogra. E estou vendo ali a irmã Edileuza com a sogra. Coisa boa, bom exemplo. Irmã Carminha, Deus abençoa. Gosta dela, irmã Edileuza? É? Mais longe. Mais longe, né? Aqui também, junto também. Fica em pé, irmã Carminha. Fica em pé, irmã Carminha. Fica em pé. Ela não ouve bem, né? Pioneiríssima. Fica em pé também, nora. Aí, nora e sogra. Bom exemplo. Hã? É filha? Filha, isso aí, tá certo? Aí, ó. Bom exemplo de nora e sogra. Deus abençoe a irmã Carminha. Irmã Carminha é mãe do irmão Marco Antônio, irmão Nivaldo, né? É, irmão Dinei, familhona. Pode sentar. Quando essa turma da irmã Carminha, o irmão Tineca, eram crianças ainda lá na fazenda, né? No Buriti da Santa, onde morei, moramos. Família pioneira. Irmão Tineca já está do outro lado. Temos uma cartinha de gratidão, Lígia, por favor. Uma cartinha, um agradecimento que veio pelo e-mail. Boa tarde, Senhor Jesus. Pastor, estou passando aqui para lhe agradecer pelo que fez por mim, porque por mais que tenha ouvido pregações nos posicionando quanto aos nossos erros, falar diretamente com o Senhor me deu mais força e tem me ajudado muito. Deus conhece meu coração e sabe quanto almejo segui-lo corretamente. Obrigada pelas sábias palavras de orientações, das quais tenho obtido o escape. Te admiro e respeito muito e agora mais ainda. Amém. Amém. Obrigado, irmã Eliane, né? Obrigado, irmã Eliane. Na mensagem A Visão de Pátimos, parágrafo 30, o irmão Elton está conosco aqui hoje. O irmão Elton está morando em Goiânia, está bastante enfermo, precisa muito das orações da igreja, é certo? É enfermidade. Toda enfermidade, só Deus, né? Às vezes tem coisa que a gente diz, só Deus. A gripe também, se Deus não curar, a gente morre. Vira pneumonia, tanta coisa, né? Então, é só Deus mesmo, de uma gripe a tudo, de uma gripe ao câncer. Mas tem doença que a pessoa diz assim, eu preferiria o câncer, porque o câncer, pelo menos, todo mundo sente misericórdia e ora. Mas a doença que eu sofro, todo mundo quer apedrejar. E a doença. Já ouvi pessoa falar isso. Pessoa dependente, por exemplo. E ela dizer assim, se eu pudesse trocar por um câncer, eu trocaria. Que tem tratamento e vai embora logo. E a igreja ora, sensibiliza, mas quando é uma dependência, ninguém ora, despreza e chuta e joga para lá, né? Realmente é terrível. Isso corta o coração da gente. O coração dói, né? Especialmente mães que têm filhos nessa situação de dependência química. Todo mundo chama dos piores nomes, e é uma doença. Adquiriu, na verdade, mas ninguém adquire também porque quer, não.
Na mensagem A Visão de Patmos, o profeta diz assim, citando Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo. Que coisa, eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Eu fui arrebatado no Espírito. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. É a totalidade da vida cristã. Para a moça, para o moço, especialmente, né? João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco. Também, tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse, orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se alguma coisa boa que vem a mim tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Isso aqui tem que ser lido de uma maneira bem compassada. E até vale a pena repetir. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse, orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Agora, eu vou ler bem compassado. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber essas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para por ela vivermos, pois é o mesmo Espírito. Então, associamos essa escritura, ou esse parágrafo, com a escritura que está aí, né, nessa carta. A irmã escreveu esse agradecimento e colocou essa escritura a qual lemos. É a irmã Ovelha Triste, né? Que ela agora está se identificando assim, não mais triste. Ovelha não mais triste, ovelha alegre. Então o verso 13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana. Que a irmã está passando, a situação que a irmã está enfrentando, ela própria escolheu essa escritura, não veio sobre mim, sobre nós, tentação senão humana, e fiel é Deus que não, aí a gente coloca, não nos deixará tentar acima do que podemos resistir. Se a gente, eu falei com essa irmã por telefone,
Se a gente liga, faz uma visita, com a intenção de dar uma palavra de conforto, a pessoa conforta a gente, a pessoa consola a gente. Quem está passando por aquilo, consola a gente, como quando aconteceu aquela tragédia terrível com o Júnior, a Débora, acidente com a Isabela, o caminhão passou em cima da criança. Eu peguei o telefone para ligar, mas assim, parece que falta coragem, né? O que eu vou falar, meu Deus? Que palavras eu vou poder usar para consolar essa mãe, esse pai? Criancinha, uns 3 aninhos, né? 3 anos, esmagada ali. Estava lá em Ribeirão Preto, na casa da Jael, quando soube a notícia. Mas quando eu liguei, a irmã Débora disse: alô, pastor, e começamos a falar. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela me consolou. Porque ela tem o Consolador. Quem não tem o Consolador, não adianta palavras. É assim mesmo, tem que aceitar e tal, e se torna cansativo. Mas é isso mesmo, Eliane. A palavra de consolo só funciona para quem tem o Consolador. Palavras de consolo só surtem efeito no coração de quem tem o Consolador. Caso contrário, é histerismo, é loucura, é até suicídio. Porque não tem o Consolador. Mas nós temos o Consolador. Aleluia, nós temos o Espírito Santo. São João 14, né? Amém. A irmã que perguntou sobre um cristão ser policial, nós vamos desdobrar um pouquinho mais esse assunto na próxima escola dominical. Não vou citar o nome da irmã, mas por favor, acompanhe a escola dominical, domingo próximo. Vamos acrescentar mais, vai ter um desdobramento em cima desse assunto. Nós tivemos uma pergunta que ela foi lida, mas não foi assim apreciada como deveria. A família pergunta. A pergunta da família, inclusive o mocinho, né? A irmã escreveu, mas é de interesse da família. Sobre louvor. Culto de sexta-feira, os ouvintes, os irmãos pela internet estão chamando de o culto da família. Quando as famílias podem interagir, participar, não só perguntas e respostas, testemunhos, esclarecimento de dúvidas, um culto dedicado a isso. Na escola nós temos leitura da mensagem, palestra e às vezes um tempinho também com esse assunto, porque é quando a igreja está toda presente. Como os nossos irmãos notam pela internet, todas as igrejas sofrem nos cultos semanais assim um esvaziamento devido à escola e trabalho. Mocidade nossa na sexta-feira, bem poucos jovens, porque a maioria estuda, trabalha. Temos a presença mesmo maciça da igreja no domingo, mas isso é normal em todas as igrejas, né? Ela diz assim: entendi sempre assim sobre a música. Não sei se eu grampeei errado aqui. Louvor tem que ser especial, é isso mesmo. Sempre soube que o louvor tem que ser especial para Deus. Eu entendi sempre assim. Então, tem instrumentos que não
Aqui diz que não é educado, vamos dizer que não são educados na mensagem. Ele está perguntando. Então, tem instrumentos que não são dedicados ou educados na mensagem? É uma pergunta. Quer dizer, não são educados, não são apropriados. Não são, a palavra é essa mesmo, apropriados para a igreja da mensagem. Então, existe sim, muitos instrumentos que não são apropriados na mensagem. Como, por exemplo, guitarra e um instrumento muito impróprio que acompanha a bateria, né? Bateria, para mim, eu não tenho medo de dizer, veio do fundo do inferno, esteja onde estiver. Vejo na igreja de Anápolis uma reverência com relação a isso. Estou certa que é assim. Eu não sei porque que todo baterista tem, já é o espírito, né? Ele tem que dar o ritmo também com o corpo. Gestos insinuantes. Então, eu vejo essa reverência na igreja e isso, estou certa que é assim, mas tem gente que me perguntam, ou me perguntaram, e também algum irmão novo da igreja, eu não soube explicar bem. Por que a irmã não sabe explicar bem? Porque já tem tanta igreja da mensagem no Brasil e no mundo que entraram por esse desvario na música. Foi lamentável quando o rock entrou nas denominações e uma denominação mais conservadora conservou até que, para não perder sua gente, teve que abrir também as portas para esses ritmos. E embora nós da mensagem não tinha nada a ver com isso, a gente ficava tão triste, né? Saber que as denominações, as igrejas evangélicas tinham adotado o rock. Foi um absurdo para nós da mensagem. Ficamos envergonhados, mas que absurdo, como que as denominações deixaram isso entrar? Agora a dúvida da irmã é que tem tanta igreja da mensagem com esse absurdo também. Bateria, e rap, e reggae, e ritmos, e... Aí a irmã diz assim: poderia o pastor me esclarecer isso, por favor? Meu filho também me pergunta, e quero que ele fique bem aclarado sobre isso, quer dizer, bem esclarecido, né, sobre isso, desde já agradecida. Então, sobre instrumentos, irmãos, que não são adequados na mensagem, eu quero dizer assim, nós seguimos o padrão, o modelo que o profeta irmão Brana deixou. Falando com o pastor Gerald, que sempre frequenta lá o Tabernáculo Brana, os instrumentos que ainda tem no Tabernáculo Brana são os instrumentos que o irmão Brana deixou. O irmão Brana usou durante todo o seu ministério. Depois ele partiu, o irmão Neville continuou com os meus instrumentos. O irmão Neville partiu, o irmão Collins continuou mantendo o padrão. Hoje o pastor José Brana é o pastor no Tabernáculo Brana, continua o mesmo padrão. Um piano, um órgão e às vezes em um hino especial um violão. O violão não é usado sempre, é esporadicamente.
Mas o que se usa lá é teclado, aliás, é órgão e piano. Esses antigos, né? Aquele som bem antigo, bem tradicional. E é assim ainda, é o padrão. Eu falo sempre, sim, eu não tenho medo de gostar do que o Mombrano gostou e de não gostar do que o Mombrano não gostou, porque ele é o sétimo anjo, ele é o revelador de todos os mistérios. Eu não tenho medo, não podemos ter medo. Aqui nós temos violinos, temos às vezes sax, né? Mas conservando o ritmo tradicional. Nós vigiamos muito o ritmo. São hinos tradicionais da harpa cristã, cantor cristão e outros hinários, também tradicionais, e muitos hinos avulsos, que são examinados, a origem deles, são examinadas, né? E são hinos que têm letra, têm melodia, têm o ritmo correto, podem ser cantados. Hinos que foram feitos para a noiva cantar. Como, por exemplo, cantamos muito. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. É um hino avulso, né? Temos que cantar. Quanto mais canta, mais quer cantar, né? Tem jeito de pensar num hino desse cantado com bateria. Cantado com órgão, né? Órgão, piano, teclado, violão, conservando o ritmo certo, a melodia. A questão está no ritmo. A letra, é claro que para nós a letra importa muito. A letra aqui, nós examinamos ritmo, letra e melodia. A música, né? Não sei bem usar os termos de música, mas é isso aí. O Tiago poderia nos ajudar, né? Uma prima, vocês que são músicos. Então essas coisas são vigiadas. Todos os cantores que às vezes vêm de fora, nós preferimos que dá uma ensaiadinha aqui, porque tem um filtro. Às vezes os músicos dizem, irmão, esse hino não vai passar aqui, é melhor pensar no outro, melhor ensaiar o outro, porque esse hino não vai passar, depois nós vamos ser cobrados. As igrejas da mensagem que adotaram esse ritmo é reggae, né? Reggae é rock. Não. Qual a diferença entre reggae e rock? Eu sei que a origem do reggae é terrível. Eu dei uma estudada lá, né? É terrível. A origem, o significado do reggae, que é um ritmo que igrejas da mensagem adotaram e se justificam porque agora estão na abertura da palavra. Então a abertura da palavra permite tirar o Mombrana de cena, tirar os hinos do Mombrana tudo de cena, chamar todos os hinos do Mombrana de velório e de múmia e de coisa morta, e entraram com essa coisa louca chamada reggae. E tiraram somente crer. Então toca um trem doido lá e o pastor entra todo estabanado, né? E lê a Bíblia e prega. Não, agora é a abertura da palavra. Não existe mais esse trem morto aqui, não. Para mim, isso não é menos do que uma blasfêmia. Quer dizer, é uma nova revelação que pisa na mensagem, pisa no Mombrana, tira o Mombrana de cena com relação à música. Fala aí sobre o reggae rock, Tiago, por favor. Assim, a diferença mesmo a gente conseguiria ouvir, distinguir só ouvindo, mas o que eu posso falar é a origem do reggae.
ele é da Jamaica, década de 60, 70, por aí. Já o rock ele é um pouquinho mais antigo, surgiu nos Estados Unidos, ele veio do blues. Mas eu acho que a distinção mesmo seria basicamente ouvindo. Os instrumentos são diferentes. No reggae ele usa muito instrumentos de 4 cordas, já o rock é guitarra e bateria basicamente. Certo. Pois é, então o ritmo quase não faz diferença, né? Ritmo, reggae e rock. Só quem entende para saber que há diferença, né? Agora, o pretexto é esse: estamos na abertura da palavra. É como a Igreja Católica, que agora, não, a Igreja Católica pode mudar o que ela quiser. Deus deu autoridade para a igreja mudar. Nós vimos aqui, na leitura da mensagem, o debate do irmão Bruno com o católico, né? Diz, irmão, mas aquele acrescentar uma palavra, serão acrescentadas as pragas, o que tirar um J será tirado a sua parte do livro da vida, e assim por diante. E até que aquele homem diz, irmão Bruno, nós não vamos discutir mais. Ele diz, Deus deu poder para a igreja mudar a palavra, mudar o que ela quiser mudar. Assim, existe igreja da mensagem hoje, que diz agora na abertura da palavra, isso pode, isso pode, isso pode, vamos eliminar isso, vamos tirar isso, vamos eliminar os hinos que eles chamam de hinos mortos, hinos de velório. Falaram isso para o próprio profeta, jogaram isso na cara dele. Irmão Bruno, esses hinos o senhor gosta de velório. Ele falou assim, mas é disso que nós estamos precisando, irmão. Nós estamos precisando de uma matança mesmo. Falaram para ele. Agora a mesma coisa estão dizendo hoje dos nossos hinos. Estou dando uma explicação para a irmã. Está pedindo uma explicação, porque tem tantas igrejas da mensagem, com bateria e ritmos, e rock mesmo, não é só reggae não. Mas a gente vê, aqui é diferente, Goiânia é diferente, no Tabernáculo Brano é diferente. Por favor, me explique, me esclareça. Então o esclarecimento é isso, é que existe uma, entre aspas, nova revelação, abertura da palavra, entre aspas. O profeta não mudou a música depois da abertura da palavra, irmãos. Sabe quando se deu a abertura da palavra? Em 1963, mês de março de 1963. Aconteceu a abertura da palavra. Isso não é privilégio de uma meia dúzia ou uma cabeça cheia de interpretações, não. A abertura da palavra aconteceu em 1963. A mensagem chegou para nós em 1971. Eu fui batizado em 1972. Já a palavra havia sido aberta, revelada, os selos, as eras. A mensagem chegou para nós já dentro da terceira puxada, ou terceira etapa, terceira puxada, abertura dos selos, abertura da palavra, a revelação de Jesus Cristo, não a nova revelação, mas a revelação de Jesus Cristo. O irmão Brana admirava, como eu admiro também os irmãos da África, só que ele nunca levou isso para lá. É cultura deles. Eu gosto de ver os irmãos da África. A igreja não gosta, mas é a cultura deles. Cantando hinos da harpa, eles estão se corrigindo já. As igrejas do irmão Danda já tiraram a bateria, já estão se corrigindo. Se corrigindo não ao modo de Goiânia, ao modo do profeta. Acontece o seguinte, que as pessoas dizem, isso é coisa do Tabernáculo da Fé, isso é coisa de Goiânia. Não é. Isso é coisa da mensagem. Isso não é nada nosso particular. Estamos conservando o padrão da mensagem. Tem irmão aí, os irmãos da África.
O profeta foi lá, ele admirava, ele gostava, ele elogiava esses irmãos. Como que eles são alegres. Só que ele nunca levou lá no Tabernáculo Brana, continuou do jeitinho que era, do jeito que é até hoje. Lindo, maravilhoso isso aí, ó. Tá bom. Uma bateria, né? Ainda tem bateria eletrônica. Disfarçada, mas tem, né? Esse ritmo africano. O Brano foi lá, gostou, admirou, elogiou. Se eu for lá, eu vou gostar, admirar e elogiar. E talvez vou cantar igual eles, se eu estiver lá no meio deles, né? Mas eu penso assim, se eu fosse pastor lá, eu tirava muita coisa disso aí. A bateria. As irmãzinhas poderiam cantar esse hino sem bateria, ficaria maravilhoso, né? Também. Mas é cultura africana. Agora, nós temos um hino do profeta, que foi cantado no recanto com o conjunto. Vamos ver aí. Um exemplo do hino tradicional. Durante toda a sua vida, esses eram os seus hinos. Estou respondendo a pergunta de uma irmã. Ó morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Moias, quando se fizer o chamado, é fácil. Quando se fizer o chamado, eu lá estarei. Quando o irmão prepara aí, então quero dizer o seguinte, irmã: os nossos hinos têm vida. Não são hinos mortos. Tem vida. Não são hinos da carne, são hinos da alma. São hinos que trazem o estímulo da revelação, da abertura da palavra. Se existe um povo alegre que canta, que louva a Deus com estes hinos, com regozijo pela abertura da palavra, que está essa igreja. Que canta do jeitinho que Mombrana cantava durante toda a sua vida. Eram esses hinos da harpa cristã. Por um tempo eu não entendia. Pensava, mas o Mombrana cantava os hinos da harpa cristã, a harpa cristã é brasileira, como que o Mombrana aprendeu esses hinos? Porque a maioria dos hinos que ele canta, nós temos aí um MP3, não sei com quantos hinos do Mombrana, só a maioria a harpa cristã. Mas depois eu descobri que esses hinos da harpa cristã são americanos. E alguns compositores brasileiros colocaram na harpa cristã e assumiram a autoria. Por exemplo, Paulo Macalão. Tem lá PLV, né? Paulo Leivas Macalão. Na maioria dos hinos da harpa cristã, na verdade, são americanos. Mas tudo bem. São hinos que o Mombrana cantava. Depois veio para a harpa cristã no Brasil. Mas durante toda a sua vida eram esses hinos que ele cantava.
no céu mandar tocar, quando o dia isso não é hino morto, irmã Geni. E os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar. São hinos angelicais. Então chamada, lá estarei. Não faz ninguém dançar. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus. Será que o profeta gostava desse hino? Vamos ver, né? Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Esse é um dos hinos que eu gosto de rodar em velório, culto de despedida dos irmãos. Quando se fizer chamada, quando se é um povo alegre, fizer chamada, canta com vida. Quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. O anjo gosta disso. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be upon, and the morning praise eternal rise back, and the over on the other shore, when the road is plowed yonder, I'll be there. When the road is full of yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His hands. Nós às vezes se encontra aí, Cristo virá, com o conjunto, Cristo virá. Sempre rodo também nos cultos de despedida, quando parte irmãos. Hinos como esses, hinos com vida, né? Não são hinos mortos. Pode ser que às vezes o hino não é morto, mas a maneira que nós cantamos mata o hino, né? Mas eu trabalho muito no sentido de incentivar a igreja a cantar com vida esses hinos, como por exemplo, Saudosa Lembrança, Foi na Cruz, e tantos outros, tantos, esse que é solado na ceia, Alma Fonte. Mombrana cantava muito esse hino. E hinos que realmente louvam a Deus, são dignos de ser cantados. São hinos que vou repetir, traz o regozijo da abertura da palavra para a noiva. É bom a gente saber disso. Essa igreja canta os hinos que o Mombrana cantava, que o Mombrana gostava.
instrumentos, nós até temos muito mais instrumentos do que o irmão Brana tinha e ainda tem no Tabernáculo Brana. Mas todos os instrumentos obedecem o ritmo, obedecem o hino. Nós não vamos além. E esse hino eu achei ele muito apropriado. Cristo virá, muito apropriado para um culto de despedida. Achou, irmão Aías? Estou apenas apreciando a pergunta da irmã Geni. Muito próprio. São hinos que encorajam a família de quem partiu, né? Um hino como esse aí, ó, é o encorajamento, levanta, anima, encoraja, né? Hino que tem a ver com o assunto, com o momento. E nós sempre escolhemos hinos próprios, apropriados para cada ocasião. Hinos de ceia e hinos de ceia. Somente hinos de Santa Ceia. Culto de oração e hinos de culto de oração. Que traz reflexão para a ceia, reflexão para o culto de oração. E domingo à noite temos um culto de mais louvor, culto mais evangelístico, mais hinos. E nunca tomando o lugar da palavra. Esse é o essencial, né? E desde 1972 eu fui batizado. Nós vamos despedir com o hino Canta Minha Alma, irmão Aías, assim que despedirmos. Eu fui batizado em 1972, irmã Geni, e já saí da água pregando já. Líder de cântico, era motorista de um pastor e evangelizava, e com 17 anos. 18, eu parei de estudar e dediquei ao ministério. Com 21 anos me casei. E até hoje nunca perdi o regozijo da abertura da palavra. A abertura da palavra para mim se deu em 1972. E até hoje conservamos o modelo estabelecido pelo sétimo anjo, não só com relação à música, mas a tudo, e principalmente a música, porque a música tem muito a ver com o destino da igreja. A música determina o destino da igreja. Então eu não creio em uma abertura da palavra que muda a palavra em relação à música, que torce a palavra. Essa abertura está errada aí. Tem um elefante pastando em cima de uma árvore. Embora tenha muitos mistérios, coisas bonitas sendo pregadas, não resta a menor dúvida que tenha 99% de verdade. Com relação à terceira puxada, terceira etapa e tudo, e 7 trovões e todos esses mistérios gloriosos e maravilhosos. Mas desde 63 aconteceu. Chegou para nós em 71, 72. Para mim em 72. Já vai para mais de 40 anos que estamos pregando a abertura da palavra.
Estamos pregando a terceira puxada. Estamos dentro da terceira etapa. Estamos dentro do arrebatamento. Nunca mudamos e nunca vamos mudar o modelo, o padrão estabelecido pelo sétimo anjo. Vai ser assim até o arrebatamento. Amém? Se eu partir antes, ou se eu parar antes por qualquer eventualidade, alguém vai calçar os meus sapatos e vai continuar sustentando este padrão até o momento do arrebatamento. Amém, graças a Deus. Pois é, tem o que é o hino Sou Feliz, né? Eu pensei nele aqui. Olha aqui, irmã Geni, o hino Sou Feliz, com mais de 2 milhões de visualizações. Olha, irmão Gutenberg. Além dos compartilhamentos que a gente não tem como saber, né? Alguns comentários, maravilha. Este, entre centenas de outros hinos insubstituíveis, estão estampados nas paredes mais profundas do meu coração. Somente quem realmente viveu estes momentos de profunda comunhão pode usufruir do prazer inigualável que inunda a alma feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, aleluia. Ele é o meu Senhor e Salvador, aleluia. Onde fica esta igreja? Pois hoje não se vê mais louvores como este. Mas está aqui, meu irmão. O que se vê é só barulho. Gostaria muito de conhecer esta igreja. Me chamou muita atenção as vestes decentes, porque as igrejas tá uma vergonha. Igreja linda com todos os seus membros vestidos decentemente e com essa música tão linda, coisa que a gente já não vê nem ouve mais em nossas igrejas e infelizmente muitas igrejas da mensagem descambaram também. Gosto muito desse estilo de congregação. Difícil de se encontrar. Parabéns, igreja, continue assim, que Deus abençoe a vocês. É o irmão que está assistindo o culto e já fez um comentário. Mais de 2 milhões estão sendo abençoados com Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tiago, você está com o casamento pela frente, meu filho. E o Louvai 2. Sem o Louvai 2 ficar pronto, você nem vem falar comigo em casamento. Nem namoro, que não vai dar certo. E se uma moça vier conversar comigo a seu respeito, eu vou te queimar. Vou queimar seu filme para ela. Com Louvai 2. Eu tenho áudio no celular, eu fico escutando só o áudio. Então vamos fazer um CD, né? Não, pastor, final de semana passada eu tinha conversado com o Jeová. No final de semana passado vai ficar pronto? Não, eu estava conversando com o Jeová. Pega o microfone, irmão. Ai, meu Deus, quantos anos que eu estou ouvindo isso? Não, mas... Vamos ouvir de novo, Salomão. Final de semana passada, creio eu que foi o final de semana passado agora, eu conversei com o Jeová a respeito disso aí. Aí tá para sentar com o senhor aí, porque teve um problema na gravação. Teve. Aí quer que grava de novo, mas não tem como gravar de novo, já mudou muita gente. Aí, entendeu? Mas vai sair. Vai sair, eu cobrei dele, eu acho que foi no final de semana passada agora mesmo. Você me garante sair antes do arrebatamento? Se Deus quiser. Amém. Senão vai ter que ouvir lá do outro lado. Pois é, o Thiago está responsável no caso por isso aí, viu? Não fala para moça nenhuma vir falar comigo antes, viu, Thiago? Senão vai dar certo, não. Não é sair, não. Ele vai chegar, pastor. Se o Louvai 2 vai chegar, não vai sair, não. Não, porque a exemplo do Louvai 1, gente, olha aqui, ó. E o pessoal, o Moaías e o pessoal que organiza a internet é uma inspiração muito grande.
sempre eu acompanho, né? Então eles rodam conectados, rodam indo louvar um, roda outra coisa, outro indo louvar um, roda outra coisa, outro indo. E isso tem sido um grande evangelismo no Brasil e no mundo. E os verdadeiros cristãos eleitos, tradicionais, estão clamando por isso, mesmo nas denominações. E os verdadeiros eleitos que estiveram nessa chamada abertura da palavra, estão clamando também por isso aqui, ó. São eleitos. E não vão dar conta de engolir isso em muito tempo, não. Eleito não dá conta de engolir bateria, ele não tem fel para isso. O eleito é como pomba, ele não come outra coisa. A pomba não come outra coisa. Ovelha conhece muito bem comida de ovelha, louvor de ovelha. Não existe nova revelação. Não existe nova abertura da palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu me regozijo com a igreja de falar, hoje nós estamos pregando o que pregamos em 1972. Hoje estamos cantando o que cantávamos em 1972. O regozijo pela abertura da palavra que eu sinto hoje é até maior do que o que eu senti em 1972, quando chegou para nós no Brasil a abertura da palavra. Hoje, é claro, temos muitas mensagens que foram chegando e a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Graças a Deus. Por isso, Imageni, a sua pergunta contribuiu muito, não só com a irmã, mas com todo mundo, não, todos os ouvintes e irmãos aqui. Vamos encerrar com isso. Paulo disse, orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se alguma coisa boa que vem a mim tem que ser revelada pelo Espírito. Pelo Espírito da mensagem, né? Pelo Espírito do irmão Branham, que não era outra coisa senão o Espírito de Deus nele. Alguém escandaliza quando nós dizemos o Espírito de William Branham. Ora, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Ele sabia que o Espírito de Elias era o Espírito de Deus. Deus tirou do espírito de Moisés e colocou em 70 para ajudá-lo. E Moisés não enfraqueceu. Mas Deus não podia ele próprio já dar poder e abençoar aqueles 70? Não, ele teve que tirar de Moisés, que era o profeta. Deus teve que ir lá e extrair de Moisés, do espírito de Moisés, e passar para 70 anciãos. A noiva não foge do espírito de William Branham, porque o espírito de William Branham é o espírito de Elias, e o espírito de Elias é o espírito de Deus. É uma ordem. E é exatamente isso, irmão. Se não... Tossir só uma vez, tá bom, né? Durante o sermão. Não fosse o sétimo anjo, meu irmão, não existiria essa igreja aqui também não. Já teria acabado tudo. Aonde estaríamos nós hoje, meu Deus? Quando o irmão fala sobre as vestes das irmãs, aonde estaríamos nós? Mas Elias virá e restaurará todas as coisas, restaurará a música sacra, restaurará o pudor, restaurará o caráter das nossas irmãs, dos nossos irmãos. Tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz.
página 30, a visão de Patmos. Irmãos, essa pessoa tão agradecida, vamos junto com esse irmão ou essa irmã, não sei, agradecer a Deus de pé agora, por termos esta mensagem. Vamos agradecer a Deus pela abertura da palavra, na qual permanecemos e continuamos há mais de 40 anos. Agradeça a Deus então. É o irmão ou a irmã que vai fazer a oração final desse culto, curando os enfermos. Há poder nesse instante para a cura divina. É a irmã que vai orar pelos enfermos, é o irmão que vai orar agora. Graças a Deus, nós agradecemos ao Senhor nesta noite, por tudo que ouvimos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelo Senhor ter nos firmado nisto, Senhor. Continue, Senhor, nos mantendo nisto, ó Deus. Nós queremos estar nisso, nós não conseguimos estar fora disso, Senhor. Portanto, firma os nossos passos, de cada um desses irmãos presentes nessa noite, de todos os irmãos nesta hora que acompanham através da internet. No nome do Senhor Jesus, nós amamos isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor do fundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmã Geni, eu quero dizer ainda uma coisinha, que não é só a música não, está acontecendo desvario para tudo quanto é lado. Se você for, acessa lá, né, alguma coisa sobre tabernáculo, sobre William Branham, você vai ver coisas absurdas no YouTube, coisas absurdas, como dizem, coisas do Arco da Velha, né? Surgiu uma tal de Voz da Meia-Noite, negócio assim. Meu Deus, que coisa mais estranha. Vi uma vez, nunca mais. Passa assim de relance, né? Parece mais a assombração da meia-noite, né? Parece que Voz da Meia-Noite e pastores brincando, debatendo um com o outro sobre doutrinas mais absurdas. O profeta diz: eles vão parar na ponta do galho. Quem já subiu numa árvore bem alta e foi por um galho assim, foi, até na ponta e pendura. Tem jeito de voltar? Quem de pendura na ponta do galho, numa árvore bem alta, volta. Tem jeito? Não tem jeito. O profeta disse: você vai parar na ponta do galho, depois você não volta mais, vai cair de lá e arrebentar lá embaixo. Então, damos graças a Deus, irmã, porque há um povo eleito que jamais perderá a visão do que é realmente a abertura da palavra, em todos os sentidos. Uma mensagem que nos centraliza. Não há extremos nem para a direita e nem para a esquerda. Ninguém jamais vai ver, é bonito demais, mas é uma vaca pastando em cima da árvore. Tem jeito? Quem já viu uma vaca passando em cima de uma árvore? É coisa que não existe. Nós vamos sempre dar graças a Deus por estarmos no centro da estrada. Nem um extremo, nem outro. Mas no centro do arrebatamento. Amém. Abraços. Amém. Nós vamos nos despedir agora. Chegou uma informação, pastor Mauro, esse DVD Louvai, né? Sou Feliz, uma denominação postou e só uma denominação compartilhou, quase 90 mil compartilhamentos, né? Inclusive isso é um depoimento desses irmãos, desta denominação. Mas graças a Deus por tudo que nós temos. Graças a Deus por tudo que nós ouvimos. Abraços, meus irmãos, até nos vermos outra vez. Amanhã, às
às 17 horas, programa Conectados pela Fé, aqui no Tabernáculo da Fé. Abraços a todos vocês também que acompanharam pela internet. Deus continue vos abençoando e até amanhã às 17 horas com o programa Conectados pela Fé.